comigo, José. Me deixa ser sua primeira. Não. Deixa. Ninguém nunca vai saber. Já faz tempo que eu tô louca por você. Eu já perfumei a cama. Já tá tudo preparado. E eu sei que você também me quer. Vem. Deixa eu te mostrar as delícias que você nunca experimentou. Deixa eu saciar todos os seus desejos. Vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Não. José, é Potifar? É isso que te preocupa? O senhor Potifar confia em mim. Eu sou responsável por tudo que é dele. Ele me fez o maioral nessa casa. Exatamente. Você é o maioral. Aproveita. Não, para. Para. É o que você quer. Não é certo. Eu tenho autoridade sobre tudo que é do senhor Potifar. Ele me deu direito a tudo. Menos a senhora. Porque é a mulher dele. Como que eu posso fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Eu preciso sair daqui, eu vou morrer. Me conta o que aconteceu. Aquele escravo hebreu que você pôs aqui em casa. Ele o quê? Ele veio atrás de mim e tentou me violentar. É José numa situação muito periclitante, circunstância perigosíssima. Por favor, jovem GY, a leitura do capítulo 39 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha, em casa e no campo. Potifar
entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. Se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Mas o Senhor estava com ele, com José, e abençoou José em tudo, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este carcereiro pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor Deus estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Muito obrigado, jovem GY. Excelente leitura. José do Egito. Dentro do contexto da Revolução Urbana, acessaremos a história de José do Egito. José administrou o país do Egito há aproximadamente 3.700 anos atrás em relação a nós. Egito, um país com muitas cidades complexas e sofisticadas. José, filho de Jacó. José do Egito. José em hebraico significa Yahvé acrescentará. Deus acrescentará. Em hebraico padrão, Yosef. Em hebraico tiberiano, Yosep. Em árabe, Yusuf ou Yusif. Em grego antigo, Losef.
José significaria também descobridor das coisas ocultas. Também chamado de Zafenate Paneia, foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no Antigo Testamento a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, e considerado o fundador da tribo de José, constituída pela tribo de Efraim e pela tribo de Manassés, ambos filhos de José. Quando José foi nomeado homem de confiança do rei do Egito, o faraó, foi-lhe concedida a mão de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, da cidade de Heliópolis. José também é ancestral de Moisés. José, o filho preferido de Jacó. Apesar de não ser o primogênito, mas em sendo o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que Jacó mais amou, José, este jovem muito querido, nunca escondeu o seu pendor para a liderança a partir da sua dedicação para o trabalho. José era um jovem muito trabalhador. E o favoritismo de que era alvo por parte do pai valeu a José a malquerença dos irmãos. Estes, quando José contava de 17 para 18 anos de idade, venderam-no como escravo por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas que o levaram ao Egito no período da 17ª dinastia. A 17ª dinastia egípcia foi a última dinastia governada por faraós Ixos e tinha governantes centrais Ixos na capital Avares e governantes rebeldes egípcios apoiados pela casta sacerdotal que exerciam um poder paralelo sobre o Alto Egito, tendo Tebas como sua capital. Popularmente, José ficou conhecido como José do Egito. Tal designação se dá por conta do modo como Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã-Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca Jacó tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a Era dos Faraós Ixos, entre 1720 e 1570 anos antes de Cristo, há cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós. No Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial ministro do rei do Egito, o faraó. Na casa de Potifar, José rapidamente se inteirou dos seus encargos de serviços. E isso se deu de modo tão rápido que o senhor Potifar promoveu José a administrador gestor de todo o seu patrimônio, na casa da cidade e nas terras do campo. A partir daí, a esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo por várias vezes. Porém, José era temente a Deus e ao senhor Potifar. Ao ser rejeitada, em sua última e desesperada tentativa de seduzir José, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela aproveitou-se disso para manejar a ferramenta da mentira contra José. Eis então a denúncia acusativa contra o jovem José. Tentativa de assédio sexual contra a mulher de um oficial ministro do faraó. Crime grave, gravíssimo. Imediatamente, o senhor Potifar lança o jovem José na prisão, mas o Senhor Deus estava a todo o tempo com José em suas aflições. A prisão para a qual José foi enviado era a prisão para presos políticos. E, mesmo nesse lugar hostil,
José foi de tal modo abençoado por Deus que o chefe da prisão, vendo a dedicação de José para o trabalho, decidiu tornar o jovem José o encarregado da administração da prisão. José se destacava pela humildade e humanidade no trato para com os demais presos. E foi justamente por isso que aconteceu com José o que está narrado no capítulo 40 do livro do Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José interpreta 2 sonhos na prisão e retornemos ao jovem GY. Por favor, jovem abençoado por Deus, a leitura do capítulo 40 do livro do Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José na prisão. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o sonho. O seu sonho, ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar para o seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos copeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas, que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Maravilha! Eis que, deste modo, José se encontrará diante da
soberania do faraó, do rei do Egito. Por favor, jovem GY, vamos trocar de Bíblia para não dificultar o trabalho do nosso amado jovem GPS. E vamos lá, coisa boa. Capítulo 41 do livro do Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a este moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que eu estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois eu tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigos boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio
e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu como esposa a Zenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés, e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim, e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram seus 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. E ele disse: vão falar com José e faça o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Aleluias! Glórias a Deus! Amém! 29 minutos de leitura com os jovens da Escola de Campeões, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducacional de Internação do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Graças te dou, ó Deus,
por ter aberto todos os caminhos de paz e de prosperidades de paz nesta tarde. Amém? Glórias a Deus e aleluias. E o meu muito obrigado aos jovens GY e GPS por terem abrilhantado demais com os respectivos protagonismos este vídeo, magnânimo vídeo, que ficará na história da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Amém.